A gente começa, o Bandeirantes Acontece, falando de uma decisão da Justiça não do Brasil. Provavelmente no programa de hoje falaremos de outras decisões da Justiça brasileira também, mas essa envolve uma questão internacional, que é a do visto americano, de 500 mil imigrantes. Existe a possibilidade disso ser retirado deles. É uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que autorizou nesta sexta que o governo do presidente Donald Trump retire o status legal temporário de mais de 500 mil imigrantes. Isso abre caminho para a deportação dessas pessoas se elas não tiverem esse visto. Em março, o Donald Trump anunciou a revogação do status legal temporário concedido pelo Joe Biden, o antecessor dele, a 532 mil venezuelanos, cubanos, haitianos e nicaragüenses que viviam lá nos Estados Unidos. No mês seguinte, a Justiça de Boston suspendeu a medida. Hoje, uma decisão da Suprema Corte, lá dos Estados Unidos, tomando essa decisão, que pode ter que impacto e o que, na verdade, na sua opinião, vai ser colocado em prática, hein, Zaidan? Bom, Ronald, são grupos diferentes, porque no caso dos cubanos, primeiro, há uma histórica política de incentivo que foi não interrompida, mas foi reduzida no governo Barack Obama, mas retomada posteriormente, de incentivo para que os cubanos partam para os Estados Unidos. Isso vem desde 1961, 2 anos depois da Revolução Cubana. E provavelmente, no caso dos cubanos, haverá muita pressão para que não haja deportações e nem para que eles passem a condição de ilegais. Primeiro, o secretário de Estado é filho de cubanos que foram para os Estados Unidos nessa condição, o Marco Rubio. E ele é o chefe da diplomacia. É um assunto que ele não é quem vai decidir, é o Trump, mas passa por ele. Segundo, há uma concentração extraordinária de cubanos na Flórida. E esses cubanos, obviamente, são favoráveis à manutenção da política de incentivo à ida de cubanos para os Estados Unidos. Grande parte dessa comunidade é eleitora, é registrada. Um país onde o voto não é obrigatório, mas entre os cubanos, o percentual de pessoas que optam pela participação nas eleições é muito grande. E a Flórida é um estado decisivo. Califórnia, Nova York, Texas e Flórida são os estados com o maior número de eleitores e, portanto, o maior número de cadeiras em colégios eleitorais. Além de eleição para governador, e os republicanos têm conseguido vencer as eleições locais, e, claro, para o parlamento. O ano que vem tem eleição para o parlamento. Então, provavelmente haverá muito cuidado com a situação dos cubanos. Os venezuelanos, esses já têm sido atingidos pela política contra imigrantes do Trump, inclusive com a imoralidade, a ilegalidade, a inconstitucionalidade, a desumanidade de enviá-los sem julgamento para cumprimento de pena no cárcere alugado pelo Bukele, lá em El Salvador. Uma coisa cretina, canalha. E isso vai continuar. E muitos deles não querem voltar para a Venezuela, porque são procurados na Venezuela. No caso dos nicaragüenses, é uma situação muito parecida. Alguns até não é que fugiram, eles foram expulsos da Nicarágua pelo Daniel Ortega. E no caso dos haitianos, o Biden já vinha fazendo contra a sua própria lei, ele já vinha fazendo deportações de haitianos. E aí é gente que está fugindo ou da fome, da miséria, ou das gangues que controlam partes do território do Haiti. E é uma situação muito delicada enviá-los de volta para o Haiti. Mas provavelmente não haverá misericórdia, né? Eles serão enviados. Eu imagino que, por cálculo eleitoral,
os cubanos talvez não sejam incomodados. Se forem um pequeno grupo, não essa massa de cubanos que está em condição legal hoje nos Estados Unidos. O que a Suprema Corte decidiu não é a moralidade da decisão, mas apenas a sua constitucionalidade. Como foi um ato presidencial, um ato administrativo do Joe Biden, a lógica é que ele possa ser desfeito também pela presidência, no caso pelo Trump. Mas provavelmente haverá muito cuidado para lidar com a questão dos cubanos por causa do eleitorado cubano na Flórida, né, Ronald? Zaidan. Aliás, eu quero só chamar o nosso ouvinte. A gente vai falar ainda de outros problemas de geopolítica no programa de hoje, eu digo, mas amanhã eu e o Zaidan estaremos aqui no Jornal Gente e uma das nossas conversas trata exatamente de temas ligados à geopolítica, conflitos internacionais. Vamos tratar da crise que envolve Rússia e Ucrânia com os Estados Unidos e as declarações de Donald Trump ao longo dessa semana. Vamos falar do massacre de Gaza, evidentemente, entre outras situações, e para isso nós convidamos o professor Manuel Furriela. Sempre que é possível ele está conosco para falar desses assuntos. O sábado, melhor ainda, porque dá a oportunidade da gente ter um tempo bom para poder conversar sobre assuntos importantíssimos da geopolítica. Contamos com a sua participação amanhã, logo pela manhã, a partir das 8 horas, aqui no Jornal Gente. Estarei eu e o Zaidan por aqui.